tarde. Meu nome é Clarice. Eu sou uma das coordenadoras da Escola Tamuia de Formação Popular, que é uma escola que tem como função principal pensar a educação a partir da transformação social. É uma escola que se foca principalmente, então, em pensar de que maneira a classe trabalhadora pode se formar e, a partir dessa formação, pode se ocupar com tarefas principais aí da nossa sociedade. E a Escola Tamuia é uma escola que se foca principalmente em pensar as relações políticas da educação, né? Então, é importante que a gente, enquanto uma pátria que precise ser educada a partir das nossas necessidades reais, a partir dos nossos direitos, que a gente possa pensar a organização política a partir da educação, né? E é nesse sentido que a Escola Tamuia está promovendo, então, um ciclo de debates, né? Esse ciclo de debates tem como nome Como Resolver os Problemas do Povo, e a gente vai ter o nosso primeiro ciclo de debates hoje com o candidato a vereador Gustavo Matos. Por favor, venha, Gustavo. E o Gustavo vai falar com a gente hoje sobre o problema dos transportes. O Gustavo Matos é candidato pela Unidade Popular e também metroviário. Então, né, uma pessoa que tem muito engajamento e muita propriedade para falar sobre esse tema. Antes de passar a palavra para o Gustavo, para ele se apresentar, eu queria também falar do lugar que a gente está aqui hoje. A gente está aqui na Jean-Jacques, que é a nossa ocupação dos imigrantes aqui no centro de São Paulo, no bairro da Liberdade, e que também é organizada por um movimento que se chama MLB, que é o Movimento de Luta de Bairros e Favelas, que faz também com que os imóveis tenham função social e que possam ser, de fato, espaços de convivência e espaços de harmonia da nossa população. Então, Gustavo, muito prazer. Prazer todo meu, Clarice. Muito feliz de estar aqui com você e queria, então, te dar a palavra. A gente vai funcionar um pouco numa apresentação aqui de uns 15 minutos do Gustavo sobre sobre a candidatura dele. E a gente vai ter 6 minutos, vai ter 5 perguntas da plateia. Então, quem tiver perguntas, quiser discutir com o Gustavo sobre os temas, a gente vai fazer, então, uma rodada de 5 perguntas. O Gustavo vai responder e a gente vai finalizar o debate aqui hoje. É isso. Bom, primeiramente, desejar uma boa tarde a todos e todas. Queria fazer uma profunda saudação ao espaço que nós estamos, né? A ocupação Jean-Jacques Dessalines é uma ocupação feita pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, um espaço de organização popular, um espaço de formação do nosso povo, de resistência política, de resgate da memória da luta do povo negro no bairro da Liberdade. É um espaço de extrema importância para todo o movimento popular, mas especificamente para os movimentos que organizam e constroem a unidade popular cotidianamente, né, nas nossas atividades. E também a Escola Popular de Formação Tamuia, né, coordenada pela Clarice e também pela Rafa, que estão aqui presentes, companheiras que se dedicam a pensar a educação de uma forma emancipadora, de uma forma revolucionária, né, para educar o nosso povo, né, da melhor forma possível para transformar as nossas consciências, né, construindo os elementos subjetivos da transformação da nossa sociedade. Então, queria primeiro agradecer pelo espaço, agradecer pelo convite. Quero me apresentar também. Eu sou Gustavo Matos, sou trabalhador metroviário há 13 anos, tenho 31, né, trabalho no metrô desde muito novinho. Uhum. Hoje eu trabalho como supervisor de estação na linha 3 Vermelha, mas já fui bilheteiro, já fui operador de trem, já fui diretor do sindicato dos metroviários entre os anos de 2019 e 2022, junto com nosso companheiro Ricardo Senesi. Nós dois representávamos o movimento Luta de Classe, né, que é o nosso movimento sindical dentro da estrutura do sindicato, e fizemos amplas lutas, principalmente no período da pandemia, né? A gente pegou a nossa gestão do sindicato no período da pandemia, então organizamos as greves pelas vacinas, organizamos greves pela valorização do nosso acordo coletivo, que estava sendo profundamente atacado na época pelo governo João Dória. Também fizemos uma profunda luta em defesa da sede do nosso sindicato, né, que se manteve
até o ano de 2022, na nossa gestão, e depois a gente acabou perdendo, mas aí é outro assunto, a gente pode entrar nisso depois, mas a gente assim, travou muitas lutas nesse período, e principalmente o movimento Luta de Classes atua com os nossos outros movimentos no enfrentamento às políticas de privatização, seja do transporte, mas também da educação, também da saúde e das outras áreas que estão sendo profundamente atacadas pelas políticas fascistas do governador Tarcísio de Freitas, também da prefeitura do Ricardo Nunes, nessa onda, né, dessa direita fascista que se estabeleceu no nosso país e chegou à presidência no ano de 2018. Eu queria me deter na situação do transporte, particularmente, que é onde eu tenho um pouquinho mais de conhecimento. E a gente, para falar do transporte aqui de São Paulo, a gente tem que falar muito dessa questão da política de privatização, que foi uma política apresentada nos anos, né, de 1990 como uma política de combate à corrupção. Né, se falava muito que as empresas públicas eram cabides de emprego, que só serviam para jogar dinheiro público no lixo e que precisava se privatizar para otimizar o serviço. Então, no ano de 1995, a prefeitura do Paulo Maluf se privatiza o transporte rodoviário aqui de São Paulo, acaba-se com a empresa CMTC, né, que é a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, e se passa a gestão do transporte rodoviário aqui de São Paulo para a iniciativa privada. E o que a gente viu de lá para cá, na verdade, foi um aprofundamento da corrupção. Hoje, com o estabelecimento, né, a partir do controle privado do transporte, de grandes máfias que são controladas, inclusive, por financiadores de campanha dos partidos da direita, que financiam o atual presidente da Câmara dos Vereadores, o Milton Leite, financiam o Ricardo Nunes, financiam a partir do funcionamento dessas grandes empresas de ônibus, né, que recebem subsídios bilionários. Só no ano passado foram 5,6 bilhões de reais destinados em subsídio para essas empresas, fora os valores da tarifa, e sem nenhuma contrapartida. O que a gente via, na verdade, é uma piora significativa do serviço, com corte de linha, com a redução de frota, com a demissão de trabalhadores, né, dos cobradores a princípio, nas vans, né, nos micro-ônibus, mas agora também nos ônibus, né, nos ônibus maiores, até nos articulados, com demissão de motoristas. Ou seja, a privatização do transporte, além de piorar a condição de trabalho de quem efetivamente toca o transporte aqui na cidade de São Paulo, permitiu com que se criasse uma estrutura bilionária de transferência do patrimônio público para a iniciativa privada, e é uma estrutura que precisa ser combatida fortemente, falando da sua raiz, que é uma raiz, né, do sistema de produção capitalista. É uma raiz que tem como sua origem a necessidade do capital, né, dos patrões, da burguesia, de aumentarem os seus lucros a partir da exploração dos mais básicos serviços que são oferecidos ao nosso povo. O transporte está envolvido nisso a partir dessa estrutura. E quando a gente fala da situação do metrô particularmente, eu gosto de traçar um paralelo da criação da linha amarela, né, que foi a primeira linha operada a partir das parcerias público-privadas para cá, porque foi a partir da fundação da linha amarela que se criou o regime de remuneração das empresas públicas de transporte aqui no estado de São Paulo, que é a Câmara de Compensação, que assim, é uma conta, vamos tentar visualizar assim, é uma conta conjunta de todas as empresas de transporte, metrô, CPTM, empresas privadas, MTU, ESPTrans, onde o dinheiro entra todo no mesmo lugar e ele é dividido a partir de uma ordem de prioridades. Então, primeiro saca a ESPTrans, então o dinheiro vai para a iniciativa privada da ESPTrans, depois vai para as empresas privadas e só depois o que resta vai para as empresas públicas. Isso faz, por exemplo, que o valor recebido pelas empresas por passageiro transportado da linha amarela
seja 10 vezes maior do que o valor por passageiro transportado do metrô público. É uma coisa de R$ 4,00 para a linha amarela, 40 centavos para o metrô. Isso se sente cotidianamente na diminuição do quadro, assim, na diminuição do quadro de funcionários, né, nos afeta diretamente porque faz com que se diminua a capacidade de atender a população. Então a gente não tem, por exemplo, equipes de manutenção suficientes para atender preventivamente os equipamentos do metrô. Estava, inclusive, esses dias conversando com uma equipe lá no Jabaquara, que me disseram que são 14 pessoas responsáveis pelo atendimento de todas as linhas do metrô, dos equipamentos de telefonia, de baterias, né, das estações e de manutenção de trilho. 14 pessoas para atender 4 linhas de metrô e uma extensão de aí seus quase 100 quilômetros. É muito pouco. Fica um atendimento que é só para apagar incêndio, não tem-se mais a preocupação a partir do governo do estado e essa lógica privatista do atendimento preventivo. Também não tem quantidade de funcionários suficientes e isso faz com que se sobrecarregue, né, o trabalho de quem está no dia a dia, né? Eu estou tocando transporte, as estações do metrô, assim, na sua grande maioria, estão bastante abandonadas, né, de funcionários do metrô, e aí se percebe uma outra lógica, né, que foi adotada pelo governo do estado, que é terceirizar vários setores, né, da empresa pública. Então, terceirizou setores da manutenção, terceirizou o setor de arrecadação, né, que é a bilheteria, terceirizou agora o atendimento nas estações, enxugando o quadro, ainda mais o quadro de funcionários, a partir de duas lógicas, né? Primeiro, para perpetuar essa lógica de privatização e terceirização. Então, você tem hoje funcionários que recebem 3, 4 vezes menos do que um funcionário da empresa pública, para fazer um trabalho com menos direitos, com menos condições mesmo de trabalho. Um trabalhador agente de atendimento, por procedimento, pela estrutura de contratual dele mesmo, tem que ficar 6 horas de pé na linha de bloqueio, com 20 minutos de descanso. O cara da bilheteria também. 6 horas de turno, com 15 minutos de intervalo para poder fazer suas refeições. Isso é exploração do trabalho. Então tem essa lógica. E assim, pagando pouco para esse trabalhador, né, recebe um salário mínimo e médio, mas o valor que a empresa pública disponibiliza para esse funcionário, né, no contrato é similar ao valor que pagaria a um contratado direto. Ou seja, a empresa privada serve como um intermediador nessa jogada e fica com esse restante, né, desse montante. Então enriquece os parceiros do governo do estado, precariza o trabalho e também o outro aspecto é a diminuição da força da própria categoria, porque hoje são menos metroviários, menor capacidade de mobilização, menor capacidade de financiamento do próprio sindicato, da própria luta. Então, menos pessoas com que se pode mobilizar para uma greve, para uma manifestação, para um enfrentamento mesmo a essa política de privatização. Então, quando a gente olha para essa tática, a gente vê uma tentativa assim, muito clara de diminuir a força da nossa categoria, e aí outras coisas foram acontecendo, né? Hoje mesmo o metrô gasta em torno de R$1 milhão todos os meses para montar um exército de contingência, né? São pessoas que estão sendo pagas para exercer uma função, entre aspas, de supervisão nas estações, nos postos de tráfego, postos de segurança, mas que o único objetivo dessas pessoas é operar trem na greve. São 150 pessoas, cada uma delas ganhando aí na casa de R$4 mil, ou seja, 3 salários mínimos, com o único objetivo de brecar uma greve. Então, quando a gente fala, inclusive, da importância da greve, a gente demonstra que, para os patrões, existe uma preocupação muito grande da mobilização dos trabalhadores. Então, não se medem esforços para fazer com que as greves não aconteçam, para que as greves não tenham força, ou que se diminua a força dessas greves. E é por isso que a gente, da Unidade Popular, nós do Movimento Luta de Classe, nós defendemos, né,
a política, né, de se fazer as greves como instrumentos de combate, assim, de ferir na espinha dorsal do capitalismo, né, da reprodução do lucro. Defendemos que a classe trabalhadora se organize nos seus sindicatos, mas principalmente se organize em partido político para enfrentar os interesses dos partidos dos ricos. Defendemos também que os trabalhadores e trabalhadoras se organizem pela construção do poder popular e do socialismo. Porque todas essas lutas que nós fazemos de formas isoladas, né? Assim, isoladas, digo assim, cada movimento na sua área de atuação. Movimento de mulheres, movimento de moradia, o movimento estudantil, o movimento sindical. Todas essas lutas elas têm que ter o objetivo de acabar com o sistema capitalista, de acabar com a relação de produção capitalista que faz com que a maioria das pessoas trabalhe, produza as riquezas e uma pequena parcela da população, os ricos, os patrões, a burguesia, se aproprie dessa riqueza. Então, nós defendemos que a classe trabalhadora, que é quem de fato detém o poder da produção social, tenha também o poder político, poder econômico nas suas mãos, e para isso tem que estar organizado em partido político. Tem que enfrentar o poder dos partidos dos ricos com o partido dos pobres, o partido da classe trabalhadora, o partido daqueles que são os únicos interessados na transformação radical da nossa sociedade. E esse é o principal objetivo da Unidade Popular nessas eleições. Ir até os postos de trabalho, seja no metrô, seja nas garagens de ônibus, nas estações da CPTM, mas principalmente nos bairros pobres, nas portas de estação, nos terminais de ônibus, chamar a classe trabalhadora à organização política, chamar a classe trabalhadora para a necessidade e para a possibilidade, inclusive. Dizer que é possível pensar na construção de uma sociedade socialista, numa sociedade em que a gente enfrente os interesses dos ricos, enfrente o interesse dos exploradores, acabe com essa farra, né, medonha que é a exploração do nosso trabalho e possa construir a nossa emancipação. Então esse é o principal objetivo das nossas candidaturas e eu acho que é isso. Muito obrigada, Gustavo. Fico pensando, né, o quanto que é importante que a Tamuia esteja próxima desses movimentos, justamente porque uma educação emancipadora é uma educação politizada, né, uma educação que permita que a informação circule, possa ser construída, possa ser a principal ferramenta do nosso povo na nossa emancipação aí por uma sociedade socialista e a caminho da revolução, né? Gente, bom, então eu vou abrir aqui para 5 perguntas. Imagino que a fala dele tenha mobilizado mais do que 5, mas é o tempo que a gente tem aqui. Quem gostaria de fazer perguntas, então, para o nosso candidato? Por favor, vem para cá para a gente colher o som, se apresente. Aqui, gente. Tá ótimo. Não se envergonhe. Vergonha um pouquinho. Meu nome é Giovana, Prazer. então eu queria primeiramente saudar, né, a candidatura. E na verdade eu queria fazer uma pergunta mais referente ao nosso dia a dia. Que todos os dias eu acredito que muitos de nós perdemos muito tempo entre casa, trabalho e tudo mais. E a gente sabe que se a gente for de carro, a gente pega muito trânsito, horário de pico. Se a gente vai de transporte público, tá sempre muito cheio, empurra, enfim. Se tem alguma coisa que pode ser feito para ajudar a gente, o trabalhador, né, nesse quesito. Boa pergunta, Giovana. A estrutura que nós temos hoje de sociedade, e ela se reflete na estrutura de transporte, é uma estrutura voltada exclusivamente para a reprodução do capital, para a perpetuação do lucro. Então, quando a gente pensa no transporte de São Paulo hoje, ele é um transporte que, assim, prioritariamente liga as regiões de periferia da nossa cidade, Zona Leste, Zona Sul, Oeste, Norte, ao centro, que é onde se concentram a maioria dos postos de trabalho. Inclusive de uma forma planejada, porque a pessoa que gasta 2 horas de transporte para ir, mais 2 para voltar, trabalhando 10, 12 horas, é uma pessoa que, ao final do dia, está exausta.
não consegue pensar em outra coisa a não ser resolver os problemas que tem ali na sua casa e tem muito mais dificuldades para assim, pensar uma relação de causa e consequência do problema, da relação de produção, de dizer, olha, a culpa é dos patrões. Então, a forma como se estrutura o transporte hoje é uma forma feita para privilegiar essa reprodução do capital. Então, nós precisamos pensar uma sociedade. Para resolver esse problema, nós precisamos pensar uma organização da sociedade que sirva para as pessoas. Pensar uma estrutura de sociedade em que as pessoas possam trabalhar perto dos seus locais de moradia. Pensar num transporte que sirva para que as pessoas acessem toda a cidade e não somente façam essa ligação das periferias com o centro. E isso não vai acontecer, né, na nossa perspectiva, não vai acontecer simplesmente com, né, uma proposta de lei, com uma atuação pontual num parlamento ou com o governo. Nós queremos governar para o nosso povo, com o nosso povo e apresentar a solução, apresentar o problema para que o nosso povo também nos apresente a solução. E isso vai se dar com a construção de mecanismos de poder popular, com a organização do nosso povo para a construção de um novo tipo de sociedade. Porque essa já deixou muito claro que é limitada em relação à possibilidade de organização da classe trabalhadora. Então, para pensar assim, em como melhorar o transporte, eu acho que a gente brinca muito entre nós, mas é isso. Assim. Precisa construir o socialismo. Precisa construir uma sociedade que sirva para a maioria das pessoas, que sirva para a classe trabalhadora. E esse é o caminho. Não tem, acho que qualquer coisa que fuja disso é tentar criar medidas que, no fim das contas, elas tentam assim, governar dentro dessa ordem. Né? Tentam gerenciar o Estado capitalista. E não é isso que a Unidade Popular se propõe a fazer. Muito obrigada. Por nada. Mais uma pergunta, pessoal? Isso, para a gente poder captar o som. Bom, a minha pergunta, ela tem a ver com os trabalhadores, né? De modo geral. Que a gente percebe que os trabalhadores, eles... muitas pessoas dependem do transporte, né? Seja Uber, táxi, entregador de comida, não só de comida, né? Entregadores de modo geral, metroviários, e etc. E a gente... E a condição de trabalho dessas pessoas, muitas vezes não... A maioria do que a gente conhece, né? Gente morrendo, fazendo entrega, que a gente já viu acontecer sem nenhum tipo de segurança, que a gente vê os aplicativos e tudo mais. O estresse no trânsito, né? Então, essas condições de trabalho que você vai andar num trânsito desse, super estressante, as possibilidades de acidente e tudo mais. Então, a minha pergunta ela vem nessa questão de como que a gente faz para melhorar as condições de trabalho dessas pessoas, né? Muito boa pergunta também. Quando a gente olha para toda a estrutura de trabalho dentro da sociedade em que nós vivemos, nós podemos afirmar com alguma tranquilidade que todo trabalho sofre algum tipo de exploração, sofre algum tipo de alienação, e porque ele é feito para extrair o que a teoria marxista chama de mais-valia, né? Tempo, a diferença entre aquilo que a gente produz, que a gente está recebendo e o que no final do dia vai ser produzido, e esse excedente é o que gera o lucro do patrão. Como eu falei na pergunta anterior, quando a gente olha para essa estrutura em que a maioria das pessoas utiliza o transporte, precisa, né, utilizar o transporte cotidianamente, várias pessoas
utilizam um veículo particular e tudo mais. Todas essas estruturas, elas estão voltadas dentro desse modelo de sociedade para atender a essa maior exploração do trabalho. Ou seja, por exemplo, um cara que ele trabalha com uma plataforma de aplicativo para sei lá, ou de transporte de pessoas, ou transporte de carga e tudo mais. É um cara que vai utilizar o carro que ele mesmo pagou. E aí está dando dinheiro para a montadora, está dando dinheiro para o posto de gasolina, está dando dinheiro para a fábrica de pneu, está dando dinheiro para a prefeitura também, porque paga multa, muita multa. O cara que ele está nas entregas, a mesma coisa, é a própria moto, não sei o que, não tem seguridade social. O restante da classe trabalhadora, também a maioria hoje a gente pode dizer que a maioria da classe trabalhadora está na informalidade, né? São mais de 50% hoje dos trabalhadores no Brasil que estão na informalidade. Então, hoje nem o Vale Transporte tem direito. Então, gastam, se não me engano, 30% do seu salário hoje no transporte. Então, serve para reproduzir essa lógica do lucro. Não tem como pensar em transformar essa lógica se a gente não atacar esse problema. Atacar a lógica de que o direito de ir e vir, que é um direito constitucional, né, é um direito que deveria ser garantido a todas as nossas pessoas, é utilizado para aumentar a exploração do nosso trabalho, aumentar o tempo que as pessoas passam fora das suas casas, exprimidas dentro do transporte. Então, para melhorar essa situação, nós precisamos pensar assim, muito junto às pessoas que utilizam o transporte, para as pessoas que são as pessoas que moram nas periferias, as pessoas que pegam os transportes cotidianamente, né? Como vamos solucionar esse problema? Tem que passar, obviamente, pelo aumento de frota, mais disponibilização de linha, abertura de concurso público, reversão da política de privatização para que o controle dessas empresas também esteja na mão do Estado, mas principalmente da classe trabalhadora, porque não basta só ser estatal. Tem que ser uma empresa popular, de controle do povo, para que o povo possa dizer o que melhor fazer com ela. Então, para melhorar essa estrutura, ela passa também pela necessidade do controle pelo povo da estrutura do transporte, para que possa atender os seus próprios interesses e não mais os interesses do lucro. Obrigada. Mais uma pergunta, pessoal? Venha. Tudo bem? Tudo bom. Gustavo, na sua fala, acho que deu para ficar claro quais são os impactos negativos da privatização. Mas aí, o que eu queria entender é assim, porque mesmo, né, a gente entendendo que a privatização tem todos esses aspectos negativos, né, ela está tão aí sendo pautada e ainda sendo vendida, né, para a população com benefícios que vai melhorar as nossas condições no transporte, tanto na qualidade quanto até no preço. Eu gosto de pautar o debate da privatização a partir de dois eixos. Primeiro, pura e simplesmente econômico. A privatização ela é transferência de dinheiro público para iniciativa privada sem nenhuma contrapartida. É um roubo legalizado. Então, aqueles que querem enriquecer a partir dessa política, né, de controlar os serviços públicos, né, que deveriam ser oferecidos ao nosso povo de forma gratuita, de forma de qualidade, com amplo atendimento, colocar esse serviço a serviço do seu enriquecimento, eles vão defender e vão fazer de tudo para que o nosso povo acredite que é viável, que é bom, que é possível. Mas aí eu gosto de trabalhar de uma outra lógica que eu acho que ela pega mais assim, na pessoa, que é uma lógica de que o trabalho pode valer menos. Porque o que acontece com o trabalhador terceirizado na prática? É um trabalhador que ele trabalha numa empresa que não é a dele, que não é a que contrata, por um salário que não é o que a empresa recebe, sob o discurso de que, recebendo aquele salário, ele tem que ser mais eficiente, trabalhar por mais horas,
de forma melhor, como se receber um salário de fome, ser brutalmente explorado, não podendo faltar um dia se não perde cesta básica. Muitos sequer direito de férias têm, porque acontece também vários rolos aí com empresa privada de que o contrato está para acabar, a empresa some, aí a outra contrata todo mundo e a pessoa vai perdendo direito de férias. Como se essa estrutura fizesse com que o trabalhador pudesse, assim, fosse trabalhar melhor. O que é uma aberração. É um discurso asqueroso produzido pela burguesia. E que quem vive essa realidade consegue perceber assim, de forma muito tranquila de que não é verdade. Então, é um discurso profundamente ideológico, que precisa ser combatida com ideologia nossa, ideologia proletária, uma ideologia revolucionária, mas com luta política. A luta contra a privatização ela é uma luta política da classe trabalhadora contra a classe burguesa, porque é o interesse dos patrões de um lado e o nosso do outro, e assim, quem tem mais, ganha. Por isso nós defendemos fazer as greves. Porque uma greve de metrô, por exemplo, ela é uma greve que abre um holofote e um megafone gigantesco para a categoria metroviária para denunciar a privatização. E a gente viu, né, nas 2 últimas greves que a gente fez no ano passado, quando nós tivemos, inclusive, uma participação assim, brilhante da militância da Unidade Popular nos nossos postos de piquete, defendendo a greve, defendendo os trabalhadores metroviários, os trabalhadores da Sabesp, os ferroviários para a população, antes mesmo dos oportunistas da imprensa burguesa chegarem lá para fazer aquele tumulto que sempre fazem, o quanto a população nos apoia, quando entende o nosso discurso, quando o nosso discurso chega antes. Então, nós temos uma disputa ideológica para fazer com o nosso povo, porque uma vez que privatize, isso é doloroso de dizer, mas isso é verdade, uma vez que privatize, fica fácil de entender porque é ruim. Porque todo mundo que paga energia elétrica sabe que a Enel é pior do que era a empresa privada. Mas a gente quer que não precise privatizar para que esse entendimento seja facilitado. Isso vai se dar com luta política, com organização, com a produção de grandes mobilizações do nosso povo em defesa do direito de ter o controle dos serviços que nos são essenciais, seja ele transporte, energia, água, saúde, educação. Por nada. A gente tem mais 2 perguntas, pessoal, 2 espaços. Boa tarde, camaradas. Boa tarde. Boa tarde. A gente sabe que pelo serviço de transporte ser um serviço público, contratado por um órgão público, ele depende do processo de licitação para ser contratado. Hoje, como ocorrem esses processos de licitação e qual a segurança que eles nos passam de que não está havendo algum tipo de fraude, algum tipo de direcionamento? Muito boa pergunta. Não tem nada que nos diga que não exista fraude nesse processo. A gente pega, por exemplo, o leilão que vendeu a linha 7 Rubi, né, para a empresa Comporte, que foi um leilão que uma empresa só participou, pagando um valor, assim, apresentando um valor de compra de uma linha inteira do metrô que não paga os trens que rodam nela. Mesma coisa foi o valor que a Via Mobilidade pagou para operar ganhar o direito de operação da linha 5. Eu não lembro exatamente o valor, mas foi um valor que não condizia com a frota de trens que estava sendo recém-colocada na linha, que era uma frota toda modernizada, toda bonitão, não sei o quê. Então, quando a gente fala desses processos de licitação, de leilão, na sua grande maioria, são processos no que a gente pode perceber assim, no miúdo, são processos que são feitos para beneficiar financiador de campanha. Esse próprio processo dessas empresas terceirizadas que chegaram agora recentemente no metrô, né, tanto do atendimento como algumas da manutenção, são empresas ligadas a pessoas que têm alguma relação com alguém em cargo de mando dentro da empresa. Em outras empresas, e assim, eu falo isso do metrô porque a gente tem uma relação mais próxima, mas isso deve ser a regra em todos os outros locais. Então, essa própria ideia
da política de licitação, menor preço, não sei o que, é uma ideia que é vendida assim, de forma muito falaciosa, né? Que faz com que a gente tenha que defender, né? Também disse no outro ponto, não é só uma estatização da empresa, um controle estatal e tudo mais, mas nós devemos defender um controle popular do metrô, para que esse tipo para que a gente possa colocar, inclusive, o nosso povo para trabalhar dentro da empresa, para quebrar com essas lógicas de que vai trabalhar aí a empresa do amigo de não sei quem que tá ganhando milhões em cima disso, para de fato poder dar emprego digno para o nosso povo, né? Abrindo concurso público, acabando com as terceirizações da empresa pública. A gente está falando do metrô, empresa do Estado, né? Mas a gente fala, por exemplo, do transporte de ônibus aqui de São Paulo, temos que acabar com a privatização, abrir concurso público no dia seguinte, tomar os ônibus todos por controle do município, porque foi o município que pagou. Foi o município que pagou. Todos esses ônibus estão rodando aí. Uma empresa privada não colocou um centavo para modernizar um ônibus. Esses ônibus elétricos que tem aí, não teve um centavo de capital privado nisso aí. Então é isso. É colocar essas empresas sob o controle do povo e, assim, dizer muito claramente que esse processo das licitações, né, é uma conversa. Isso aí não assim, na teoria funciona de um jeito, né, que é feito, vamos proteger o patrimônio público. Isso aí é feito para beneficiar as empresas que são amigas dos governantes. Na prática é isso, é desse jeito que funciona. Temos uma última pergunta, mas me pediram mais uma. Então teremos um chorinho. Eu não demorei 6 para nenhuma, né? Então, não. Tem tempo sobrando. Arrasa. Bom, então, boa tarde, camarada. Boa tarde, doutora. Queria saudar essa possibilidade, né, da gente fazer esse diálogo e também, né, acompanhando o camarada. E aí eu estava aqui pensando, né, sobre uma questão que é que a gente sabe que aqui em São Paulo, principalmente por ser a maior metrópole da América Latina, são muitas as pessoas que trabalham, né, no período da madrugada. E também pensando, né, que a gente está num espaço conquistado pelo movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, que luta por moradia digna, por reforma urbana e pelo socialismo. Justamente nesse ponto, né, do planejamento urbano a serviço do povo, que é o que a gente não tem, muitas pessoas precisam sair das suas casas muito cedo, né, ainda escuro, para poder chegar aos seus postos de trabalho e percorrer longas distâncias, né? E a gente vê que em certas ocasiões, né, se existe algum evento que é privado, ou então um grande evento na cidade que é privado, ou então patrocinado, até ampliam o funcionamento do metrô, o horário de funcionamento do metrô. E eu queria saber, né, por que para que o trabalhador consiga chegar aos seus postos de trabalho, né, ou então esses que trabalham de madrugada, por que para eles não existe essa ampliação do horário? E caso isso fosse possível, também como fazer isso sem sobrecarregar os trabalhadores de transporte da cidade de São Paulo? Muito boa pergunta, companheiro. Sim, a sua colocação, ela responde parte da pergunta. Porque hoje, infelizmente, o metrô não é uma empresa que funciona para atender única e exclusivamente os interesses do nosso povo. Então, quando tem evento, você falou, né, teve ontem um jogo aí, né, de futebol americano, aí funciona a madrugada inteira. Quando é para evento de Réveillon na Paulista, que é grande circulação de capital, não sei o quê, aí funciona a noite inteira. Quando é evento, por exemplo, teve um evento, outros eventos de grande porte, da iniciativa privada, se tem essa preocupação e, de fato, é porque o interesse de quem tem dinheiro
tá se colocando acima dos interesses da maioria da população. Tem uma preocupação que a gente no metrô apresenta em relação ao funcionamento ininterrupto das linhas. Na verdade, são duas preocupações. A primeira é com a conservação dos próprios espaços. A gente se orgulha muito de ter um metrô que é muito limpo, que é muito conservado. Então, esse trabalho de conservação das estações, da zeladoria das estações, é feito prioritariamente no período da noite, e a gente mais difícil fazer isso com uma grande circulação de pessoas. Mas também o trabalho de manutenção dos equipamentos, principalmente os equipamentos de via, fazer os testes operacionais, né, dos equipamentos de energização, eles são feitos prioritariamente no período da noite, e é muito difícil fazê-los em estações que têm a circulação de pessoas. Então, para um bom funcionamento, né, do metrô, também é necessário esse período, né, de 3 horas que a gente usa, né, do horário que passa o último trem na estação até a abertura da operação comercial, para poder garantir esse bom funcionamento. Que também, diga-se de passagem, está sendo prejudicado, porque hoje, com essa falta de investimento na empresa pública, tem muito pouca manutenção preventiva. É mais uma coisa assim de fazer poucas atuações corretivas nos locais onde tem falhas mais graves, mas não se faz mais um trabalho, não se tem mais estrutura, não é por culpa dos trabalhadores, mas porque não tem mais estrutura assim, de materiais mesmo, para poder fazer com que os trens estejam todos funcionando bonitinho, com as estações, os equipamentos da linha de bloqueio, escada rolante, a gente vê um monte de escada rolante parada também por conta disso. Então tem esse problema. Uma solução muito, assim, que eu acho que é muito possível de se resolver é uma ampliação das linhas noturnas de ônibus. Porque hoje nós temos já essa possibilidade de transporte na cidade, mas ela é reduzidíssima. Quem já precisou pegar a linha noturna sabe que é um ônibus a cada 1 hora ou 1h30, em linhas que não atendem a cidade inteira, que são ligadas também nessa mesma lógica, né, dos grandes terminais de ônibus para algumas regiões, mas não atendem a cidade como um todo, e que podem ser ampliadas. Você pode, sim, não precisa ser a mesma, obviamente, não precisa ser a mesma frota do que durante o dia. Você não precisa colocar 1.500 ônibus para rodar, eu estou chutando, tá? Não precisa colocar 1.500 ônibus para rodar à noite. Mas se você colocar 1/3, metade do que roda durante o dia, com profissionais que, né, estejam dedicados a trabalhar nesse turno ou com escala de revezamento, aí como eles vão se organizar, cada trabalhador diz melhor. No metrô, por exemplo, tem escala de revezamento, gente que trabalha de manhã, trabalha à noite. O pessoal do transporte rodoviário pode dizer a forma como é melhor de organizar, mas é possível fazer isso, porque dinheiro a cidade de São Paulo tem. Nós temos hoje mais de 100 bilhões de reais em que o prefeito está sentado em cima só para atender interesse eleitoral. E lembrar que a cidade de São Paulo é o 3º maior PIB do país. Só perde para a União e para o próprio estado de São Paulo. Ou seja, dinheiro na cidade de São Paulo tem de sobra para atender todos os interesses do nosso povo, para fazer com que o transporte ele sirva para o nosso povo, para que esse tipo de problema ele não seja mais um problema. Porque é isso, hoje as pessoas não têm acesso à cidade porque tem medo, assim, de como é que vai voltar para casa. Ou vai pagar um transporte por aplicativo aí que de madrugada é 50, 60 reais para chegar numa região de periferia, às vezes até mais. Então isso aí é completamente absurdo. Dá para ser resolvido tranquilamente, inclusive, desde que o orçamento da cidade esteja a serviço do nosso povo e colocado a serviço, né, do fortalecimento das empresas públicas, né, do fortalecimento dos serviços públicos. Isso vale também para postos de saúde, para delegacias de atendimento à mulher, que hoje operam até, sei lá, 6 horas da tarde, já está fechado. Isso vale também para creches. Tá certo que ninguém quer deixar filho na escola de madrugada, mas se fosse uma possibilidade, se precisar, né? Imagina, poderia se pensar nisso. O orçamento tem, é só colocar a serviço do nosso povo.
uma última pergunta. Eu queria pedir para a mesa, se fosse possível, porque você falou que queria fazer uma observação. Se ela puder fazer a observação antes de fazer a pergunta, seria bom. Então, Boa tarde. Boa tarde, Boa querida. tarde. Boa tarde a todos. Quem me conhece, sou perseveranda, que moro aqui no Paulo Carista. Bom, o tempo é muito corrido, né? Eu queria despertar sobre os futuros estudantes, né? Hoje mesmo eu tenho um filho e a escola é muito precária, né? Os que coordena, muitas vezes não querem dar informação. Esse agosto tudo, por exemplo, meu filho chegou tarde e ninguém se importa. Queria despertar por esse lado, a alimentação, todas essas coisas. A alimentação, eu acho um absurdo. 9 horas e o meu filho sai sem tomar café, sem tomar, porque tem que sair cedo. E chega na escola, não tem nada, né? E meio-dia, e vai para outra cursinho dele também, então é complicado. Outro, eu queria muito também despertar sobre saúde, né? A saúde está precária também, né? Nossa, eu mesma estou querendo marcar um monte de coisas, mas não tem médicos, não tem, sei lá, né? Profissionais, né? Traindo de fora. Por quê isso? Porque eu acho que precisa nos unir e para como a gente conseguiu. Antigamente, os estudantes pagavam o mês inteiro. Depois começaram a pagar metade. Hoje, eu soube que, por essa manifestação, por essa luta que a gente tive, nós mesmos, dos nossos filhos, eu mesmo pagava. Só que, se já pensou 2, 3 filhos, eu não dava conta. Porque você tem que pagar uma, às vezes é longe, você tem, às vezes é cruzado, né? Como você fala, não é como se diz? Isso, baldeação, né? Vai aquele pedaço. Só que o ônibus não dá na escola. Então, chegou, precisa pegar, né? Para chegar na escola. Então, aí eu já estou pagando 2. Dá multa 2. Ia dar quanto? Hoje, pior ainda, 5. 5 dentro. Para botar outro 5. Para pegar outro ônibus. E para botar outro ônibus. Dá quanto é nisso? É muito, sabe? Então, eu acho que isso precisa ser organizado, precisa entrar, vocês que sabem mais, né, ali, e precisa mobilizar todas essas coisas, né, por nós, mais que tudo com os futuros profissionais que estão entrando, geralmente eles não querem isso, né, é por isso que eles colocam um monte de barreiras na frente, alimentação, 3 bolachinhas, e a criança brinca, joga, estuda, gasta a energia, gasta a mente dele. Por isso que, sabe, muitos resistem. Eu vejo isso. E outra coisa também sobre metrô, ônibus, lotado, não tem nem... Eu, por exemplo, como sou deficiente, muitas vezes eles não respeitam isso. Sempre estou reclamando aqui no metrô mesmo. Quarto que eu chego, reclamo no central. Mas não adianta aí. Quando vocês falam assim... para segurança do metrô, o que eles respondem? É que a gente tem medo da população. Então, para que eles estão parados então ali? Sabe, às vezes não tem pouco. Aí, como que faço para dar um telefone, não sei o que, e não tem como resolver. Eu queria tanto, né, por todas essas coisas, organizar, sei lá, né, mais que tudo também, outro que muito também é das mulheres, né? As mulheres que estão abandonadas com os maridos, o homem, tudo bem, colocou filho, não querem saber. Partiu e pronto, quem sofre é as mulheres. Sobre todas as coisas. Seria a minha missão aqui. Tá. Querida, primeiro agradecer bastante a participação, a intervenção. Assim, são vários aspectos da nossa sociedade que a gente fala da educação, assim, eu fui aluno de escola pública a vida inteira, né? Escola estadual, escola municipal. E tive muito próximo assim da realidade das escolas públicas aqui de São Paulo, né, nos últimos anos, acompanhando a luta dos professores e tudo mais. E realmente
é alarmante a situação da falta de investimento, né, do abandono que se tem com as escolas onde os nossos filhos estudam. Assim, onde não falta professores, falta estrutura, onde não falta estrutura, falta alimentação, porque opera-se a partir também de uma lógica de benefício da iniciativa privada. Hoje a cidade de São Paulo, na educação infantil, por exemplo, nas creches, gasta centenas de milhões de reais todos os anos para pagar os contratos com as creches conveniadas que estão sendo administrados pelas organizações sociais. E quando você vai até um desses espaços, são espaços muitas vezes insalubres, sem profissionais habilitados, sem a estrutura da alimentação. Ou seja, o dinheiro público sendo utilizado para enriquecer um grupo de pessoas reduzido que gerencia essas organizações sociais e que não tem nenhum compromisso de atender bem as nossas crianças, porque não é o interesse do lucro. A mesma coisa vale para a saúde. Hoje, mais de 90% dos postos de saúde da cidade de São Paulo estão também sob a gestão das organizações sociais. E nesses postos faltam remédios, faltam médicos, faltam pediatras, faltam equipe especializada de atendimento. O dinheiro existe. Ele está sendo destinado para esses serviços, mas a gestão desses serviços hoje é uma gestão privada. É uma gestão que serve para atender primeiro o lucro, depois as pessoas. E quando a gente fala da estrutura do transporte, mesmo essa questão do atendimento, né, algumas questões pontuais. Eu já trabalhei em estação de metrô, quando eu entrei no metrô há 13 anos atrás, nós éramos em 15 na Estação República trabalhando em um turno. 15 pessoas. Então nós tínhamos uma condição diferente de atender uma pessoa que tivesse uma condição particular, uma pessoa com deficiência que precisasse de ajuda para embarcar. Isso era muito tranquilo de fazer esse tipo de atendimento. Inclusive porque tinham várias pessoas, tinha mais equipes de segurança, mais funcionários de atendimento nas estações. Hoje, como eu disse, uma estação que tem muito funcionário tem 3. Hoje, uma mesma dupla de segurança fica responsável por 2, 3, às vezes 4 estações. Assim, não existe qualquer condição de se prestar um atendimento humanizado que olhe para as pessoas como pessoas, né, e não somente como números, sem que se dê uma estrutura que permita com que essas pessoas também possam entender a importância do seu trabalho, né? Entender essa questão do atendimento não só como uma questão profissional, mas como uma questão de relação social, né, com o passageiro do metrô. E por fim, pegar essa questão da violência contra a mulher que você colocou, que é uma questão que é estruturante, é estrutural dentro dessa sociedade que nós vivemos, da sociedade capitalista. Não se tem nenhuma preocupação em atender as mulheres vítimas de violência. Inclusive, é por isso que nós defendemos o nosso movimento de mulheres, que é o movimento de mulheres OHB-NAR e as suas ocupações, porque presta um serviço que o poder público da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, não se preocupa em fazer. Nós temos a nossa casa Laudelina de Campos Melo, que está sendo ameaçada de despejo, que é uma casa que já atendeu nos últimos 3 anos mais mulheres do que qualquer outra casa de referência do município de São Paulo, e organizada pelos trabalhadores. Inclusive dizendo isso para dizer que, dentro desse marco de eleição, muito se discute de que, mas vocês falam que vocês não têm o principal objetivo de eleger ninguém, mas se vocês não elegerem ninguém, como é que você vai mudar a vida das pessoas? Nós podemos mudar a vida das pessoas pela luta, pela sua organização. O movimento de moradia constrói mais casa do que o poder público. O movimento de mulheres atende mais mulheres do que o poder público. O movimento de trabalhadores garante mais direito para os trabalhadores do que o poder público. Então nós precisamos defender a luta do nosso povo, a organização do nosso povo pela construção de uma nova sociedade, porque essa não nos serve mais. Não serve nem, inclusive, fazer um destaque especial para as pessoas imigrantes, quando a gente entra nessa discussão.
porque são pessoas que vêm para o nosso país, entram também nessa, assim, nas mesmas, assim, nas condições de produção que o nosso povo vive, e são muito explorados, assim, especialmente os latino-americanos, os nossos companheiros da América Central, de África, que são brutalmente explorados pelo sistema e são brutalmente violentados, inclusive. Sofrem com violência policial, sofrem com racismo, com xenofobia, diferente dos imigrantes, né, da Europa, América do Norte. Né? Então, a gente precisa olhar para essas pessoas como nosso povo, que são nosso povo. Nós defendemos o internacionalismo proletário, que os trabalhadores são filhos de uma só pátria. E a nossa pátria é a classe trabalhadora, é isso que nós defendemos. Bom, boa tarde, camaradas. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Clarice. Eu queria saber de ti uma coisa que para mim é bastante importante quando a gente pensa na campanha que você vem fazendo, principalmente de convencimento das pessoas a se organizarem, essa bandeira que a Unidade Popular está sempre nas ruas defendendo, que é a construção do socialismo. Mas eu queria que você fizesse um paralelo disso com a categoria dos metroviários em específico. Queria saber por que você acha e por que a Unidade Popular acha tão importante que os metroviários tenham partido, que os metroviários se organizem pelo poder popular e o que isso na categoria, qual que é a questão mais latente assim da categoria que a gente da Unidade Popular e que você da Unidade Popular defende principalmente assim para a organização dos trabalhadores do metrô, que a gente precisa avançar dentro da categoria para poder barrar essas privatizações. Certo. É isso. Muito bom. A Unidade Popular vem fazendo uma discussão bastante importante nos últimos anos, mas desse ano para cá, assim, com mais força, da nossa necessidade enquanto partido de aumentar as nossas fileiras na classe trabalhadora, e especialmente na classe operária. Por quê? Porque a classe operária é a classe que produz tudo o que nós temos na nossa sociedade. É quem nas fábricas, né, faz efetivamente a produção de todas as riquezas. E que, assim, pela teoria revolucionária, mas também pela nossa experiência concreta, é quem tem as melhores condições de entender a necessidade de transformação radical da nossa sociedade, entender mais rapidamente a contradição que existe entre aqueles que produzem e aqueles que se apropriam dessas riquezas e que mais decididamente vão enfrentar essa sociedade de classe. Obrigado, querido. Para a construção do socialismo. Então, esse foi o debate que o nosso partido travou durante esse ano, que fez, inclusive, com que a nossa militância dedicasse esforços em todas as regiões aqui da cidade de São Paulo, de se inserir nesse trabalho fabril, de ir até as portas de fábrica, fazer as brigadas do Jornal A Verdade, apresentar o nosso partido, a nossa linha política para a classe operária e começar a organizá-la. Essa é a linha política geral. Mas, além da classe operária, existem trabalhos que são essenciais ao funcionamento da vida dentro de uma cidade, como é o trabalho do saneamento básico. Por isso, nós temos atuação entre os trabalhadores da Sabesp, como é o trabalho do Serviço Público Municipal de Saúde, né, principalmente, como é o trabalho da educação. Por isso, a nossa preocupação em organizar os trabalhadores professores, né, os trabalhadores da educação no geral, e também como é a nossa preocupação em organizar os trabalhadores do transporte. Porque numa cidade como São Paulo, o transporte, né, por essa estrutura de cidade que nós vivemos, é responsável pela própria reprodução do capital. Um dia de transporte parado não é um impacto somente para a arrecadação da empresa metrô, ou da empresa CPTM, ou das várias empresas que hoje
operam o transporte rodoviário da nossa cidade. Ele é um ataque de morte no sistema capitalista, na cidade mais rica do nosso país. É um impacto que é sentido por toda a burguesia. Então é fundamental que a categoria metroviária saiba disso, que a nossa greve, a nossa mobilização, ela é uma mobilização que ataca os patrões, todos eles, de forma, sim, contundente. Por isso que odeiam a nossa greve, por isso que fazem tanta propaganda contra a nossa greve, por isso que gastam o dinheiro que gastam para que a gente não faça a greve, fazendo propaganda para a população de que a gente é vagabundo, que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas é uma propaganda que cola cada vez menos, porque a população entende a importância do trabalhador do transporte para tocar esse sistema que é tocado a duras penas, né? Cada vez mais precarizado, mas que é tocado com qualidade, com excelência, porque é tocado por trabalhadores de uma empresa pública, que deveria estar mais sob o controle do povo do que está hoje, mas que hoje ela ainda tem um controle popular em relação, por exemplo, às empresas privadas, como é a linha 8, como é a linha 9, como é a linha 4, como é a linha 5, que são linhas que, no menor sinal de problema, para tudo, fecha as estações, põe o povo para andar para a rua, sem nenhuma cerimônia. Eu já tive experiência, enquanto eu trabalhava na Estação República, de ouvir dizer que a linha amarela fechou todas as estações por conta de um problema de botão de emergência atuado dentro do trem. Eles evacuaram todas as estações, porque não tinha gente dentro do trem para resolver. Esse é o nível de calamidade, né, que é colocado pelas empresas privadas e que não é colocado nas empresas públicas. E isso precisa... Estou dizendo tudo isso para dizer que o trabalhador do transporte, especificamente o trabalhador metroviário, tem em suas mãos um instrumento poderosíssimo de enfrentamento à lógica de reprodução do capital, de enfrentamento à política do fascismo, porque é isso que a privatização é. Ela é uma reprodução do fascismo. Uma política que diz que o nosso povo tem que morrer antes de ter acesso aos mais básicos direitos. É isso que... o trabalhador metroviário tem em suas mãos um instrumento maior para poder enfrentar o fascismo, que é a sua greve. Agora, só a greve, ela tem um limite. A greve, ela é importante, mas ela não transforma a realidade. O que transforma a realidade é a classe trabalhadora como um todo, dirigida pelo que a gente chama de elemento consciente, que é o partido, organizando as diversas lutas que o nosso povo trava. Então, como eu disse, temos os nossos vários movimentos, cada um deles atuando brilhantemente nas suas áreas de atuação, mas quem centraliza a linha política dos movimentos é o partido, com o objetivo de construir o socialismo. Então nós precisamos aumentar o trabalho do partido para ser esse elemento que vai transformar a greve, a ocupação. Ontem eu tive essa experiência também, né? Vai transformar o espaço de organização do esporte de várzea, por exemplo, em um espaço de organização popular com o objetivo de construir o socialismo. E esse é o chamado que nós fazemos para a categoria metroviária, que é de conhecer um partido de luta, um partido revolucionário, um partido que não vai dizer para o trabalhador metroviário que tudo bem viver dentro do capitalismo, que tudo bem viver numa sociedade em que nós tenhamos patrões que enriquecem brutalmente, que se produzam bilionários a cada semana, enquanto milhões de pessoas morrem de fome todos os anos. Em que o nosso trabalho, que é um trabalho importantíssimo, seja cada vez mais explorado, o nosso salário desvalorizado, que o preço da comida suba de forma absurda, gerando fome no nosso país. Nós não precisamos viver nessa sociedade, desde que nós estejamos organizados para enfrentar a organização dos patrões, a organização dos capitalistas e construir a nossa sociedade, aquela em que a gente mande, efetivamente, que é a sociedade socialista. Então esse é o chamado que nós fazemos para a categoria metroviária, de conhecer o nosso partido, de conhecer as nossas lutas, o nosso movimento, que é o movimento Luta de Classe, que é um movimento que se organiza no país inteiro, construindo um sindicalismo revolucionário. Inclusive, o único sindicato, o sindicato que teve o maior aumento, conseguiu o maior aumento real no ano passado, foi o Sindicato da Limpeza Urbana,
de Pernambuco, mas é de uma cidade específica. Acho que agora me foge, é do companheiro Radamés. Foi 20% de aumento. Mas por quê? Faz greve semana sim, semana também. Os trabalhadores não tem assembleia. Assim, não tem assembleia para ver a vírgula, não sei o quê. A proposta do patrão é a proposta da categoria. Qual que é a proposta? É greve, faz greve. É esse tipo de sindicalismo que a gente quer construir. Não é a greve pela greve, é a greve pela transformação da consciência. É a greve para a construção da consciência revolucionária, para a construção de homens e mulheres e pessoas não binárias que se direcionem para a construção de uma nova sociedade. É isso o convite que a gente faz com a nossa candidatura, mas com a nossa atuação cotidiana do movimento luta de classe para a categoria metroviária e para todas as outras. Bom, pessoal, acho que a gente vai encerrando, então, o nosso debate aqui hoje com o camarada Gustavo. Queria saudar e também pensar um pouco, né, em todas essas questões que o Gustavo trouxe, principalmente tentando... Eu estava aqui, né, anotando várias coisas, porque eu sou a pessoa que sai anotando no papel como os maias faziam. Mas estava aqui anotando e pensando, né, o quanto que existem propostas, tanto propostas totalmente concretas do tipo, a gente precisa aumentar o transporte noturno, a gente precisa organizar a categoria, a gente precisa pensar em formas de organizar os trabalhos da população para que a população não tenha que se deslocar tanto tempo, a gente precisa pensar isso em relação à educação, a gente precisa pensar isso em relação à saúde, ou seja, tem propostas concretas, aplicáveis, para além de uma discussão política super profunda e necessária, que é de que essas propostas têm que estar alinhadas a uma política revolucionária. Senão, não passa de perfumaria, né? Então, se eu entendi bem o que você quis dizer, né, fico pensando um pouco nisso. E eu queria, então, te convidar a fazer uma fala final. Acho importante que nessa fala final você também fale da importância do apoio material, né, das nossas candidaturas aí da UP, sabendo que o fundo partidário não é igual para todos, né? Então, que a gente possa também falar um pouco disso no seu encerramento. Certo. E convidar todos vocês também para a semana que vem, que a gente vai ter uma roda também sobre como resolver os problemas do povo com a Dani, que vai falar sobre educação. Perfeito. Gente, primeiro, queria novamente agradecer pelo espaço, agradecer pela qualidade do debate, das perguntas que foram feitas, assim, me desafiaram, inclusive, a pensar em coisas que penso no cotidiano, mas elaborá-las, né, de uma forma diferente do que eu costumo elaborar, porque quando a gente faz atuação específica, né, dentro do movimento sindical, dentro de uma categoria, a gente está acostumado com jargão, falar. Então, falar para pessoas de outras frentes, de outros movimentos, é um desafio, e é um desafio muito prazeroso, porque se colocar ao lado do nosso povo, de lutadores e lutadoras tão valiosos aqui, para mim é, assim, uma experiência incrível. Para falar, né, da questão da construção material objetivamente, existe uma profunda desigualdade, podemos dizer até falta de democracia em como se conduzem os processos de constituição de poder dentro da sociedade burguesa. Nós temos uma eleição que é pautada a partir de um conjunto de leis que vem, acho que de 2017 para cá, né, que são essas cláusulas de barreira, que concentram 100% do fundo partidário e 99% do fundo eleitoral nas mãos dos partidos dos ricos, dos partidos dos patrões, que, sem nenhuma cerimônia, vão defender os seus interesses. Vão utilizar esses recursos, que são recursos públicos, são recursos do nosso povo, para fazer suas propagandas, para defender os seus programas de privatização, de retirada de direito, para mentir diretamente para o nosso povo.
E nós, da Unidade Popular, contamos com uma parcela muito pequena desse valor para poder fazer as nossas campanhas a nível nacional. São 0,06% do fundo eleitoral no total. Só que a gente tem uma decisão a tomar, né? A gente podia sentar e chorar, ou a gente poderia colocar nossa militância na rua e levar o nosso programa político para o nosso povo, porque nós não temos tempo de TV, não temos tempo de rádio, não somos convidados para participar dos debates, mas isso não nos amedronta. A gente tomou a decisão, aqui em São Paulo, de imprimir 5 milhões de panfletos, panfletos políticos, apresentando um programa que dizem que o socialismo é que vai resolver nossos problemas, para olhar nos olhos de cada trabalhador e trabalhadora que a gente puder e dizer que temos saída, que as nossas candidaturas estão a serviço da luta e que nós queremos construir o poder popular. E nós estamos fazendo isso de uma forma bastante combativa, exemplar. Já foram mais de 1 milhão de panfletos distribuídos até o momento, entre a capital e Mauá. A ideia é que a gente intensifique, na verdade, as nossas atividades de panfletagem daqui para os últimos 20 e tantos dias que tem aí de campanha, mas isso tem um limite. E o nosso limite hoje é a construção material, é a questão financeira. Porque nós não temos gráfica, nós não temos controle sobre os meios de produção e nós somos um partido pobre. E como partido pobre que defende a autossustentação, isso é importante ser destacado também, que nós somos um partido que quer ser financiado pela classe trabalhadora. Para nós vale mais 50 centavos dado por um trabalhador precarizado, mas que nos dá aquele valor de bom coração, confiando na nossa luta, do que as fortunas dos banqueiros, dos empresários. Nós não queremos o dinheiro dos patrões. Queremos fazer a nossa campanha única e exclusivamente apoiados no nosso povo, na classe trabalhadora da nossa cidade e do nosso país, porque essa é uma campanha nacional da Unidade Popular. Todos os nossos candidatos defendem a mesma coisa de norte a sul do nosso país. Lógico, atendendo às especificidades de cada município, mas o programa político de defesa do socialismo é o mesmo. E para isso, obviamente, nós precisamos pedir esse apoio ao nosso povo. Dizer que o nosso povo pode apoiar a luta de um partido revolucionário, um partido de novo tipo, um partido de comunistas, revolucionários, que se colocam nas ruas sem medo de dialogar com o nosso povo, sem medo de enfrentar o fascismo, sem medo de dizer qual é o problema da nossa sociedade, sem essa política de conciliação, dizendo que dá para governar para patrão e para empregado ao mesmo tempo, porque isso é uma mentira. Nosso povo sabe que é mentira. Diz para nós todos os dias que não confia mais nesse discurso institucional, e é esse papel que está cumprindo a Unidade Popular nessas eleições e para ampliar essa nossa campanha, para chegar em mais lugares, para chegar lá no fundão do Marcilac, para chegar lá na cidade de Tiradentes, para chegar nos fundos da Norte, nos fundos da Oeste, para chegar em outros municípios. Nós precisamos de poder material. Esse poder material depende do financiamento do nosso povo, então nós convidamos, chamamos o nosso povo, pedimos esse apoio às nossas campanhas de financiamento coletivo, que são a Vaquinha e a campanha do Pix da Unidade Popular. Não sei se vai deixar link, alguma coisa do tipo, vai ter link, aí a gente vai compartilhar com o link para todo mundo que quiser apoiar, para nos apoiar e saber que todo valor colocado nessa campanha vai ser destinado para a luta do nosso povo, para a construção da nossa emancipação e para a organização do partido que vai transformar o Brasil numa pátria socialista. E além disso, nós chamamos o nosso povo a conhecer o nosso partido, a se organizar com a Unidade Popular, a construir conosco essa alternativa de luta no nosso país e nas eleições, dia 6 de outubro, votar 80. Conhecer as candidaturas nossas à Prefeitura de São Paulo, do Ricardo Senesi e da Júlia Soares, e votar também nas nossas candidaturas combativas a vereador. Peço seu voto, inclusive, meu número é 80100. Vamos construir candidaturas revolucionárias, vamos tomar essa Câmara dos Vereadores, vamos colocar comunista lá para acabar com o sistema capitalista de dentro.